Olá gente, tudo bem? Aqui é o professor Léo para mais uma aula de apresentações multimídia. Estamos no nosso segundo encontro, né? Se realiza às quartas-feiras. Tá? Hoje nós falaremos de alguns temas complementares àquilo que nós dissemos na aula passada, tá certo? O primeiro desses temas é a oralidade, questão da fala perante o público. O segundo dos temas é a boa escrita, a redação em cima da fala organizada, tá certo? Junto com isso, nós falaremos um pouquinho de briefing também, tá certo? E um outro tema que é a introdução aos softwares, né? Na aula passada eu falei um pouquinho do Prezi e do PowerPoint de uma maneira introdutória. Hoje nós vamos introduzir algumas técnicas básicas de como é que você pode iniciar o processo de confecção das suas apresentações multimídia, seja através do Canva, seja através do PowerPoint, seja através do Prezi, tá? Eu vou selecionar um programa, tá? Passar as primeiras dicas e passar alguns atalhos, passar algumas técnicas, né, na aula de hoje, para logo em seguida passar para um outro programa e assim por diante. No entanto, vamos dar continuidade a um tema que a gente começou a abordar na aula passada, mas nós não concluímos. Esse tema é briefing, tá certo? O tema briefing, tá, é fundamental para que você possa se organizar antes de começar a escrever a sua fala, antes de começar a iniciar a sua apresentação. Como eu tinha dito na aula passada, o briefing serve para tudo, né, que diz respeito às atividades multimídia. É interessante que você tenha conhecimento claro disso. Então, para que você tenha uma visão de conjunto sobre a ideia de briefing, eu recomendo esse material que está aqui no meu canto direito, tá certo? Para poder a gente ter a clareza de como se organizar antes de começar a escrever a fala, tá certo? E logo em seguida eu vou dar um exemplo de como é que uma pessoa planejou a fala para poder, né, desempenhar uma apresentação multimídia por meio das redes sociais, tá certo? Então vamos lá. Você sabe o que é um briefing? Que informações ele deve conter? Que tal um checklist passo a passo completo? Então vem comigo e se joga! Canal bacana para se inscrever, tá certo? Camila Renault. Um briefing é um resumo na forma de um relatório. Briefar é resumir todas as informações que você quer passar para um fornecedor. Geralmente alguém ligado à área de comunicação, como uma agência de publicidade. Toda informação que você vai passar para o fornecedor. Geralmente Primeiro o briefing ponto. acontece durante uma conversa. E conversa depende de disponibilidade de tempo. O ideal é que você já tenha formatado um briefing padrão com as informações principais e use o tempo da conversa para aprofundar assuntos mais importantes ou estratégicos. Então vamos ao nosso checklist. O que um briefing deve conter? Primeiro ponto. Então, a primeira informação que ela dá, que é muito clara, que vocês têm que anotar, registrar, é a seguinte: você tem que ter um conjunto de perguntas padrão para quando você vai no cliente, tá certo? Esse cliente ou a pessoa que trabalha com ele, tá? Anote as informações que você está precisando. Esse conjunto de questões, tá? A duração da apresentação, por exemplo, o tipo de apresentação que você vai fazer, qual é o conteúdo que essa apresentação vai ter, tá certo? Quais as cores da empresa, qual a marca da empresa, tá certo? Qual é o público-alvo da empresa, tá certo? Você vai ter um conjunto de perguntas padronizadas. Em cima dessas perguntas padronizadas, que você vai construir sua apresentação. É bom ter esse padrão de perguntas, por quê? Porque depois que esse padrão de perguntas é respondido, né, junto com isso você já pode ir conversando com o cliente sobre informações adicionais, informações informais que muitas vezes ele não vai te dar quando ele está respondendo formalmente o briefing, né? E você consegue catar informações a partir de um diálogo mais informal com o cliente. Então tem essas duas estratégias: as perguntas formais a pessoa responde e você completa isso com um processo de diálogo para poder, né, catar mais informações que não estavam tão claras nas respostas dadas no briefing, tá certo? Por isso que é interessante, por exemplo, você vai entrevistar uma pessoa para realizar uma atividade multimídia, tá certo? Um cliente que vai te contratar, você vai com um colega, tá certo? O colega anota junto, conversa com você, enquanto você pode, em paralelo, tá certo? Estabelecer uma conversa para pegar novas informações. Essa é a primeira dica que você tem que ter para o caso do briefing, tá certo?
Isso aqui é a continuação do conteúdo da aula passada. Informação a respeito do histórico da empresa. É uma contextualização Primeiro tópico. a respeito da fundação, dos sócios, da missão, da visão, dos valores. Você está tentando inteirar o seu fornecedor a respeito de quem é e do que faz essa empresa. Segundo item, stakeholders, ou público-alvo, públicos de interesse, ou target. É muito normal a gente achar que o público-alvo de uma empresa é somente os seus clientes e potenciais clientes. Isso não é uma verdade. Público de interesse é qualquer segmento que a empresa queira impactar de alguma maneira, através de suas estratégias ou da sua própria comunicação. Além dos clientes e potenciais clientes, nós temos lojistas, varejistas, distribuidores, representantes, o colaborador, que é o público interno, e por que não a comunidade onde essa empresa está inserida. Quer ver um outro exemplo de público de interesse? Os talentos que essa empresa pode querer atrair. Se esse é o objetivo da sua empresa, esse público deve estar detalhado no seu briefing. Terceiro item, pesquisas de mercado. É hora de você reunir todas as informações a respeito da percepção dos públicos de interesse da empresa a respeito da marca ou da própria empresa como um todo. 3 tópicos foram colocados, que vocês já podem ir anotando para compor o briefing. O histórico da empresa, qual é a história dela no mercado. O público-alvo, com quem que ela trabalha, para quem a mercadoria é vendida, qual é o serviço. No caso da Netflix, né, qual é a mercadoria dela, o que que ela vende, para quem, tá certo? Público-alvo. Né? Qual é a história dela, é o primeiro tópico. Né? O terceiro tópico, que é o que foi colocado aí, que vocês puderam ver também, tá certo? Aí, junto com essa coisa, você tem mais algumas informações adicionais. Vamos lá. Se você não tenha nenhuma pesquisa de mercado, que é um cenário bastante comum, pesquisa de mercado. Você levar algumas informações como feedback ou até percepção que vem através da sua equipe comercial, representantes e vendedores. Eles estão lá na ponta, pertinho do cliente, e também escutam muita coisa a respeito do mercado como um todo. Histórico, cliente ou público-alvo, né? Pesquisa de mercado, que é? Você vai lá no público-alvo ou contrata uma equipe para fazer uma pesquisa sobre a opinião das pessoas sobre a empresa antes de você fazer a peça publicitária, antes de você fazer uma apresentação multimídia. Geralmente é assim que funciona. Então, você tem que anotar todos esses pontos para que quando você vai ao cliente, né, fique tudo registrado direitinho. A apresentação multimídia funciona assim também, tá certo? Quando você for fazer uma apresentação da Netflix, por exemplo, você tem que pensar que você está fazendo uma apresentação como um efeito de uma pesquisa que você fez sobre todos esses pontos na empresa. Você não necessariamente vai, no caso dessa disciplina, entrevistar uma pessoa, né, que representa a Netflix, tá certo? Mas você vai pelo menos fazer a pesquisa nos lugares onde você pode obter essas informações que a moça está passando aqui, tá certo? Quarto item, muito importante, concorrência. Faça uma lista generosa dos seus principais concorrentes, sejam eles diretos ou indiretos. Concorrência. Inclui informações como o endereço do site, das redes sociais, os principais diferenciais, os pontos fortes e os pontos fracos. Quinto item, benchmarking. Benchmarking é um termo em inglês para todas aquelas boas práticas de empresas que não precisam necessariamente ser concorrentes, mas que tenham algo que você admira e deseja aplicar na sua empresa. Não é a mesma coisa que cópia. Traz a informação para dentro da sua empresa. E ela não precisa estar ligada à sua área. Pode ser de um segmento completamente diferente. Sexto item, informações estratégicas. É a hora de falar sobre as forças, das fraquezas, das oportunidades e das ameaças que a empresa pode enfrentar. Também é interessante falar a respeito dos movimentos comerciais, da equipe comercial, canais de venda, outras informações interessantes, os produtos, estratégias de lançamento. É o momento de você tentar inteirar o seu fornecedor a respeito de todos aqueles movimentos da empresa dentro do mercado. Caso a sua empresa não tenha um planejamento estratégico, não precisa ser algo tão completo para entregar aqui ao fornecedor. O importante é dar um norte a respeito do que a empresa pretende fazer, pelo menos durante aquele ano ou os próximos 6 meses. O que é interessante? É a gente compreender com clareza que existem briefings mais curtos e existem briefings mais longos, tá certo? Existem briefings mais curtos e existem briefings mais longos. As informações mais objetivas que você puder ter, você traz para te ajudar. Então, no caso da gente, né, que você não vai conversar com ninguém especificamente para obter informação. Como é que o briefing pode ser melhor traduzido? Pela pesquisa na internet, tá certo? Então, o que você vai pesquisar na internet para poder falar, né, daquele objeto na sua apresentação multimídia?
Tá? O que você vai pesquisar? Você vai buscar o histórico da empresa, no caso Netflix, HBO, outra empresa que esteja ligada ao produto que você está falando, né? Você vai falar do público-alvo, né? Da empresa e dos produtos dela. Por exemplo, um filme da Netflix que tem como alvo um público jovem entre 15 e 18 anos de idade, tá certo? Isso é um público-alvo, tá certo? Outra informação que você vai pegar, pesquisa de mercado. Qual é o faturamento da Netflix? Quanto que ela ganhou em cima daquele filme que foi veiculado? Tá certo? É um outro tópico importante. Aí você já tem uma série de informações bem interessantes. No Netflix, HBO, qualquer outro tipo de empresa dentro desse nicho que a gente escolheu para vocês apresentarem, né? Fora isso, né, a questão da concorrência. Quais são os concorrentes, por exemplo, da Netflix, da Amazon, da HBO, né? Essas empresas concorrem umas com as outras. Você pode fazer um estudo baseado na comparação de desempenho dessas empresas e dos seus produtos. Por exemplo, você pega filmes parecidos de empresas diferentes, Netflix ou HBO, né? E aí compara, olha, é diferente a história, mas visa atingir aquele mesmo público. Isso é interessante, por quê? Porque você consegue visualizar que o tempo todo, quando você tem uma empresa que trabalha com produção de filmes, tá certo? Ou veiculação e distribuição de filmes, tá certo? Tem uma outra olhando para ela, tá certo? Tentando criar um conteúdo parecido, tá certo? Esse é o objetivo, né, de você estudar a concorrência. Basta esses 4 tópicos por enquanto, tá certo? Para compor o briefing. Outras coisas adicionais é o que? A redação da sua fala na apresentação. Eu gostaria que a gente falasse desse tópico agora, tá certo? Antes disso, tá, vamos observar como é que essa pessoa organizou a sua fala, esse jornalista organizou sua fala para falar de um dos produtos da Netflix, tá certo? Esse repórter da BBC, né, vai falar do filme Dilema nas Redes Sociais. Observem, né, Dilema nas Redes. Observem o jeito como ele fala e as imagens que ele pega para reforçar o discurso, tá certo? Vamos ver cada detalhe da apresentação dele e vamos fazer uma avaliação, um estudo em cima do jeito como ele se coloca, tá certo? Ao falar de um filme, no caso, o Dilema nas Redes, ok? Atenção a este exemplo de apresentação. Existem 2 tipos de indústria que chamam seus clientes de usuários: a indústria das drogas ilegais e a indústria de softwares e tecnologia. Se você assistiu o documentário O Dilema das Redes, onde essa e outras frases chocantes aparecem, você muito provavelmente pensou 2 vezes ou levou um susto quando, por exemplo, recebeu uma nova notificação pelo seu telefone. Esse filme foi lançado no Festival de Sundance em fevereiro desse ano, mas viralizou mesmo agora, em setembro, quando entrou para o catálogo da Netflix. Esse docudrama, uma mistura de documentário com cenas dramatizadas, é uma oportunidade rara de entender o que acontece do outro lado das telas de computadores, de tablets, de celulares. Eu estou falando das mesas de decisão dos gigantes de tecnologia como o Facebook, o Twitter, o YouTube e o Google. O Dilema das Redes mostra como o vício em redes sociais e aquela letargia que a gente sente às vezes quando a gente fica rolando e ao mesmo tempo não lendo nada na nossa timeline, elas não são efeitos colaterais do uso exagerado das plataformas como muita gente pode pensar. Não, elas são propositais, são fruto de estratégias cuidadosamente pensadas para, segundo o documentário, deixar a gente preso nessas redes, manipular as nossas emoções e as nossas vontades e também mudar a maneira como a gente pensa e se comporta em troca do nosso tempo. Eu sou Ricardo Senra, sou repórter da BBC News Brasil aqui em Londres e nesse vídeo eu vou mostrar 5 pontos-chave denunciados por ex-executivos das redes sociais que você mais usa no seu telefone. Por exemplo, o que é interessante a gente observar? Que ele vai vincular o produto que é o filme, o Dilema nas Redes, com o contexto social que a gente vive, né? Qual é o objetivo da apresentação dele, né? É aproximar o produto, no caso o filme, tá certo? Com a realidade que nós vivemos, tá? É um doc-drama que ele chama. Qual é o drama que está sendo colocado? É o dilema nas redes sociais, o próprio título está colocando. Ele vai problematizar, então, o filme junto com as iniciativas de grandes empresas tecnológicas. O objetivo dele, então, não é só falar bem do filme, mas mostrar a importância desse filme para que a sociedade compreenda aonde ela está inserida nos tempos atuais, tá certo? Que é o tempo das Big Techs, as grandes instituições de tecnologia, as grandes empresas, tá certo? E aí ele vai falar e para poder fazer isso, ele começa com um pequeno histórico,
E logo em seguida ele vai falar, ele pegou 5 profissionais da área para tratar do tema. Vamos dar uma olhada. Você gosta quando a sua timeline mostra uma recomendação de curso ou de roupa que tem tudo a ver com o seu gosto? Você curte quando surge uma daquelas publicações sugeridas, expondo exatamente o que mais choca você na política? Conversa. Você fica feliz em compartilhar os seus dados para ter uma experiência online mais personalizada? Eu não tô falando só do filme. Talvez seja a hora de rever os seus conceitos. No fim desse vídeo, segura aí, eu mostro uma série de recomendações fáceis e práticas para você proteger os seus dados e principalmente combater um vício que você ou que os seus filhos e os seus parentes podem estar mergulhados. Antes de começar, esse vídeo contém spoilers, então não diz que eu não avisei. Vamos lá, ponto 1. Se você não estiver pagando pelo produto, você é o produto. Você gostou quando a sua operadora de telefonia ofereceu acesso grátis ao Zap ou ao Facebook junto com o seu plano de dados? Para pensar. Por que raios o Mark Zuckerberg ofereceria um serviço de graça? E mais do que isso, como ele conseguiria ao mesmo tempo ficar cada vez mais rico? Em agosto, vale lembrar, a fortuna dele ultrapassou 100 bilhões de dólares. E só durante a pandemia do novo coronavírus ele teria ganhado mais de 30 bilhões. Quanto mais você usa as redes sociais, mais elas ganham dinheiro. Quanto mais tempo você fica curtindo, comentando e lendo conteúdos na sua timeline, mais você engorda um banco de dados que sabe tudo sobre você, às vezes mais do que você mesmo. Tá, mas como é que a gente vira produto na prática, segundo eles? Quanto mais tempo a gente fica nas redes sociais, mais tempo a gente fica exposto às empresas que pagam anúncios nessas mesmas redes sociais. E esses anúncios são hipersegmentados, ou seja, eles aparecem para as pessoas que têm potencial para clicar ou para comprar os produtos que eles vendem, aquelas pessoas que têm a ver com o que está aparecendo. E como é que eles sabem quem tem potencial para quê? Você mesmo é a resposta. De novo, quando você curte, o tempo que você demora vendo determinada foto, os cliques que você dá, ajuda as redes sociais a mostrar você para o anunciante A ou B. Isso acontece centenas de vezes por dia. Então, o objetivo dos donos das redes sociais e dos anunciantes é te segurar, é te manter o máximo de tempo dentro da rede social e, consequentemente, te expor ao máximo de anúncios. E muitas vezes, como mostra o filme, isso pode acontecer a qualquer preço. E aqui a gente chega no nosso ponto 2. Algumas ferramentas são... Olha o que é interessante. O que é que ele está dizendo aí pra gente? Ele está falando que o objetivo dele com essa reportagem não é falar estritamente do filme, mas são as consequências do filme para a gente entender a sociedade. Então o produto dele não é propriamente o filme, né? É o filme também, mas com o objetivo de falar da sociedade em que nós vivemos, para poder construir a reportagem. O produto dele é a reportagem, não é o filme. Ele vai falar do filme para construir o texto que dará, né, que terá como conclusão a narrativa em cima da reportagem. E nessa reportagem ele vai pegando recursos audiovisuais, vai pegando recursos de texto, recursos de áudio, né, para poder reforçar a sua fala, né? O produto dele aí é a reportagem, que é a reportagem da BBC. Fica a marquinha da BBC aqui em cima, né? E o nome no YouTube, por exemplo, os segredos dos donos das redes sociais para viciar e manipular. Ou seja, não é o dilema das redes o objeto. O objeto fundamental dele aqui é abordar os segredos dos donos das redes sociais para viciar e manipular, mas pegando carona no filme. Ele pega carona no filme para poder refletir sobre essa ideia, né, e transmitir essa ideia para o público, tá certo? Bem legal, né? Desenhadas para te viciar e te manipular. Esse filme se baseia em relatos de pessoas como Tristan Harris, que é um ex-engenheiro do Google, que tentou alertar os companheiros sobre os riscos das redes sociais e foi totalmente ignorado. O Asa Raskin, que é o cara que inventou o sistema de rolagem infinita, que é usado até hoje em todas as redes. O Guillaume Chaslot, um francês que ajudou a desenvolver o algoritmo de vídeos recomendados do YouTube. A Bailey Richardson, uma das ex-funcionárias que ajudaram a desenvolver o Instagram. O Tim Kendall, o ex-diretor de monetização do Facebook. Alex Rotter, ex-vice-presidente de engenharia do Twitter. E o Justin Rosenstein, um dos co-criadores do botão curtir do Facebook, além de sistemas que evoluíram para o Google Docs lá no Google. Esse último, aliás, eu entrevistei lá em 2018, pessoalmente em São Francisco, nos Estados Unidos. Naquela época, ele me disse que, depois de perceber que as notificações do Facebook, do Twitter, do Instagram estavam ocupando boa parte do dia dele e estavam afastando ele das relações da vida real, ele resolveu simplesmente apagar todas as redes sociais, todos os aplicativos de e-mail e de notícias do iPhone dele. Sim, o cara que inventou o Lite do Facebook apagou o Facebook. A tecnologia só deve prender a nossa atenção nos momentos que a gente quer conscientemente prestar atenção nela, ele me falou. Em todos os outros casos, ela tem que ficar fora do nosso caminho. Isso lá em 2018.
Pois bem, durante o filme eles mostram exemplos de ferramentas criadas justamente para manter a gente vidrado nas telas e dando dinheiro para os anunciantes. Um dos exemplos mais claros é a rolagem automática. Ela foi criada para que a sua experiência na rede não tenha fim. Você, por exemplo, gostaria de ler um livro que nunca acaba? Ou gostaria de começar a comer um prato que nunca termina? Você gostaria de fazer um trabalho que nunca chega a uma conclusão? Nas redes sociais é isso que você deixa acontecer e muitas vezes acha super legal e comemora. Olha que louco, né? Ele está trazendo informações novas para o público que não tinha conhecimento dessa informação. Isso é importante numa apresentação multimídia, na venda de um material. Né? O que ele está colocando aí? Ele produziu uma narrativa através de informações que ele coletou. Ele pesquisou, conversou com pessoas, foi atrás de informações, organizou essas informações e trouxe para a gente. Então a pesquisa foi muito bem feita para poder ele depois, né, organizar a fala e ser muito sintético, ser muito eficaz naquilo que ele está comunicando, né? Então é nisso que eu gostaria que vocês pensassem. Ele fez a pesquisa, né, do produto, que é a reportagem dele junto com ao falar do filme, né? Mas ele também foi atrás dos bastidores daqueles que estavam produzindo as redes sociais, né? E criou conexões, criou associações de ideias para poder fazer com que a sua reportagem fosse engrandecida e novas informações aparecessem. Ou seja, ele não simplesmente descreveu o filme, né? Ele criou associações, criou relações entre o documentário e a realidade, entre o documentário e outros fatos, né? Isso é bem interessante, associar ideias. Guardem isso, associar ideias. Vamos continuar aqui vendo a exposição do repórter. As notificações são outra dessas ferramentas feitas para viciar. Presta atenção, percebe só, se você ficar muito tempo, e nem tanto tempo assim, longe da sua rede social, ela vai dar um jeito de te mandar uma notificação, mesmo que seja sobre uma coisa aleatória que alguém fez, só para te jogar de novo lá para dentro. E você, no fim das contas, cai nessa. Já a lógica das curtidas, dos elogios e das críticas que a gente recebe também tá lá para te viciar e te manipular. Para isso, eles pegam pesado com a sua autoestima e com os seus hormônios. Eu já vou falar mais sobre isso. Segundo o Tristan Harris, o cara do Google, as redes sociais estão treinando uma geração inteira de indivíduos que sempre que se sentirem desconfortáveis, sozinhos ou com medo, recorrem a chupetas digitais para se acalmar. Essas tais chupetas são as validações que a gente recebe por meio de elogios e curtidas, logo depois de a gente publicar uma foto e que nos fazem ficar felizes. Segundo ele, isso atrofia a nossa habilidade de lidar com as coisas. E aqui a gente chega ao nosso terceiro ponto, falsas recompensas. Louco, né? Ele falou desse contexto todo, fez a pesquisa, associou o filme com a realidade das redes sociais, né? Entrevistou pessoas e agora ele vai o quê? No público-alvo. Ele sai da problematização específica das redes sociais, né? E vai investigar como é que o público reage às redes sociais, certo? Como é que nós reagimos às redes sociais? Quais são as emoções e os afetos que circulam na medida em que nós temos as experiências com as redes sociais. Olha onde ele chegou, né? Isso aí é uma continuação da exposição dele. Muito bem feita a fala dele, né? Então, vamos lá. Os engenheiros das redes sociais trabalham muito com o cruzamento entre psicologia e tecnologia. Foi assim que eles perceberam que podem manipular as nossas emoções por meio da dopamina, um neurotransmissor que é ligado ao prazer, à alegria, ao bem-estar, à sensação de recompensa. Todo mundo gosta de sentir isso é bom. Então eles deram um jeito de fazer a dopamina circular aos montes, pela simples forma que a gente usa as redes sociais. Cada curtida, cada joinha é uma recompensa imediata. Nós somos seres que gostamos de atenção. E a gente também está cada vez mais solitário e mais carente. E as redes sociais, sempre tentando nos manter ali por muito tempo, fazem com que a dopamina dispare em segundos. Basta a gente se sentir querido ali dentro. Mas o contrário também acontece. A gente também pode sentir o oposto, tristeza, raiva e insegurança. E eles sabem disso. É assim que a gente chega ao ponto 4 desse vídeo, uma explosão de suicídios infantis. Quais as consequências do uso das redes sociais para a psicologia dos sujeitos? Esse é onde ele está chegando. Ele falou das redes sociais e está investigando agora qual é o reflexo das redes sociais, né, da interação das pessoas nas redes sociais, com as redes sociais e com outras pessoas via rede social, para a subjetividade. Já falou da dopamina, né, o efeito alegria, o efeito
acalento, né? Supre as carências do dia a dia, faz com que nós não aprendemos a lidar diretamente com as emoções, a gente, ao invés de lidar diretamente com as emoções, corre para as redes sociais, né? E as consequências disso, apesar dessa questão da alegria surgida no primeiro momento, pode também gerar outras coisas, né? Não se trata só de falar dos bons afetos, se trata, por outro lado, de falar de dados estatísticos em torno de suicídios de crianças, por exemplo, né? É o exemplo que ele vai dar aqui com mais clareza sobre o que está acontecendo pelo uso indevido das redes sociais, né? Isso sem esquecer de mostrar que o objetivo dele era falar do filme, aparentemente era falar do filme, mas o filme foi um instrumento, foi a ponte para ele problematizar esse conjunto de situações. Muito bem feito, né? Vamos lá. O psicólogo social Jonathan Haidt diz nesse documentário que as redes sociais têm uma relação direta com a explosão em casos de depressão e ansiedade, especialmente em crianças e adolescentes. No filme, isso é ilustrado pelo caso de uma menina que cai em depressão depois de receber uma crítica sobre uma característica física dela, essa parte drama que eu falei no começo. Eu escrevi sobre casos parecidos em 2017 aqui para a BBC News Brasil. O suicídio virou a segunda principal causa de mortes de crianças e jovens em idade escolar, de 12 a 18 anos, nos Estados Unidos. O suicídio fica só atrás dos acidentes. As mortes de meninas entre 15 e 19 anos por suicídio chegaram a um recorde em 40 anos, e elas dobraram entre 2007 e 2015. Esse fenômeno também atinge crianças e adolescentes do sexo masculino, cujas mortes acontecem em maior número, mas crescem num ritmo menos acelerado. Os especialistas com quem eu conversei na época, lá em 2017, falaram num uso irresponsável de redes sociais, que nas palavras deles pode gerar competitividade e uma busca por padrões de beleza e de desempenho. Abre aspas, as redes sociais podem ter um impacto negativo sobre a autoestima de meninas e isso aumenta o isolamento delas, me disse uma psicóloga na época. Mas agora, o filme mostra pra gente que esse tipo de efeito não é só fruto do uso irresponsável, mas sim da forma irresponsável como as redes lidam com a gente. Ou seja, esse tá longe de ser um problema só de autocontrole e responsabilidade de cada um. É maior do que isso. Aqui a gente vem para o ponto 5. As fake news se espalham 6 vezes mais rápido do que as notícias verdadeiras no Twitter. Essa frase aparece no documentário como uma citação a um estudo do MIT, lá nos Estados Unidos. Aspas, nós criamos um sistema que privilegia informações falsas, porque informações falsas rendem mais dinheiro às empresas do que a própria verdade. A verdade é chata, resume um dos ex-executivos. O filme mostra que essas notícias falsas são amplificadas por meio da paranoia de nos manter expostos a anúncios, aquilo que a gente já falou. Esses conteúdos, que normalmente são estimulantes, por exemplo, a gente quer porque quer clicar na notícia que promete revelar a verdade secreta sobre aquele político que a gente odeia, sobre o artista que a gente não gosta. Pois bem, elas aparecem por meio de recomendações automáticas. E aí a gente vai emendando uma fonte na outra e uma fonte na outra sem perceber, não sabe onde está clicando e muitas vezes mergulha numa onda de notícias falsas e acaba inclusive reproduzindo. Quem aí nunca passou por isso? A gente aqui na BBC News Brasil já fez reportagem alertando sobre esses temas. Pois é, aqui eu venho para o ponto 6, o bônus desse vídeo, como resolver essa história. Antes, é importante destacar que esse documentário também é alvo de críticas, Olha só que interessante. Depois de toda a problematização feita, ele falar de vários temas, no finalzinho ele dá a solução. Ou seja, ele não fica só na descrição do que aconteceu. Ele não só narra, ele não só relata certos problemas que aparecem através dos usos da rede social, tendo o filme como ponte e outras reportagens, certo? Que ele tinha feito anteriormente, tá certo? Ele agora vai propor soluções, né? Vamos prestar atenção nesse finalzinho aqui. Principalmente pelo fato dele ser apresentado por pessoas com características muito parecidas quase sempre. Quase todos eles são ex-executivos jovens, homens, brancos e sempre muito ricos. Os críticos apontam que tanta gente parecida pensando junta acaba pensando muito parecido. Se houvesse mais diversidade nesse debate, mais mulheres, mais pessoas negras, por exemplo, isso ajudaria a perceber mais problemas e principalmente encontrar mais soluções. Ainda assim, o documentário tem sido bastante elogiado por mostrar de uma forma bem didática os riscos da gente ficar passivo em relação ao que as redes pedem da gente. Mas então, como é que a gente faz para não ficar refém de tudo isso? O próprio filme dá algumas dicas e eu reproduzo elas aqui. Número 1, notificações. Elas são a principal ferramenta de manipulação das redes. Desativa. Simples assim. Desse jeito você vai até a rede social quando você quiser e não é ela que vem até você. Isso com certeza vai te render alguns bons minutos ou horas de vida real fora das telas. Vai por mim. Número 2,
Não embarque em recomendações de vídeos ou de conteúdos sem refletir sobre isso. Faça você as buscas por aquilo que te interessa. Quando a gente fica refém dessas indicações, a gente acaba seguindo uma lógica que é criada para anunciantes e não necessariamente para te informar. É nessas que a gente embarca naquele oceano de fake news que a gente estava conversando e acaba reproduzindo por aí. O ponto 3 é super legal. Siga pessoas e páginas com as quais você não concorda. Isso é fundamental. É assim que a gente fura a bolha e só mostra pra gente aquilo com que a gente concorda. Isso vai te ajudar a seguir outras pessoas, a aprofundar os seus conhecimentos sobre determinado tema, a se questionar sobre aquelas certezas absolutas que você e seus amigos têm e aprender a lidar com o diferente, mesmo que ele te desagrade. Ponto 4. Respira. Você não precisa dormir com o celular do seu lado. Você também não precisa acordar com o celular do seu lado. Tenta se desconectar 1 hora antes de ir para a cama, deixa esse aparelho em outro cômodo ou deixa em modo avião, de preferência deixa ele longe. Aproveita e conversa com quem você mora, lê um livro, medita, vê um filme, sai da timeline. Dica 5. Os seus cliques e o tempo que você fica olhando para uma postagem valem ouro. É assim que as redes sociais ganham dinheiro, como a gente conversou mais cedo. Então, tenha consciência sobre isso. Você pode optar por dar esse dinheiro ou não, e isso só depende de você. Clique só naquilo que realmente vale a pena. Fuja do que parece falso e procure no Google o que fontes sérias, com credibilidade, disseram sobre um tema que mexeu muito com você. As chances daquilo ser pura perda de tempo são altas, e se você embarcar, acaba podendo fazer parte de uma engrenagem que você nem sabe qual é. É isso. Obrigado por me acompanhar até aqui. Logo, logo a gente está de volta com mais vídeos pela BBC News Brasil. Ok? Bem interessante, né? Então, o que eu acho bacana a gente pensar, tá certo? A gente pensar em como ele montou a fala dele para produzir a sua apresentação. E ele montou como? Pela pesquisa. Antes de tudo, ele coletou todos os dados que ele podia. Primeiro, assistiu o filme. Segundo, ver as pessoas que assistiram o filme, né, profissionais das grandes empresas de tecnologia, o que é que elas têm a dizer sobre o filme também, tá certo? Também pegou as outras reportagens que ele tinha, tá certo? Ele foi organizar esses documentos para criar uma reportagem. Foi isso que ele fez, contar uma história, contar uma narrativa e no final estabelecer as conclusões, dar as soluções. Então, essa é uma apresentação multimídia perfeita, o que ele fez, tá entendendo? E é isso que eu gostaria de passar para vocês, tá certo? Essa apresentação perfeita dele, ok? Então, no próximo tópico, na próxima sessão, nós vamos falar um pouquinho de como é que você deve preparar a sua apresentação, certo? Para que você tenha atingir o seu objetivo de fazer coisas que esse jornalista fez, por exemplo. Tá certo? Vamos ficar com a seguinte reflexão. Como preparar? De nada adianta preparar uma apresentação que não combina com o palestrante. Seria como costurar uma roupa do tamanho inadequado. Fique atento se o palestrante é introvertido ou extrovertido e se utiliza mais da razão ou da emoção, certo? Não adianta você querer imitar a pessoa. Vai depender do perfil de quem está falando. Se o seu perfil for mais introvertido, você vai se expressar de um jeito. Se o seu perfil for mais extrovertido, você vai se relacionar de outro jeito. Se você for mais emotivo, emocional, falar com o coração, você vai se colocar de outra maneira. Se for mais racional, mais frio, falar mais de preço, falar mais de uma maneira mais sóbria, então você tem que respeitar a sua singularidade, ok? Mas vamos avançar nessas questões, tá? Na próxima sessão. Um grande abraço e até já.